Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra, que se encontra em Mateus 6. Agradeço por estar conosco, Senhor. Vamos lá, a leitura de hoje é Mateus 6. Vou ler na versão da Bíblia a mensagem, mas antes eu vou ler a introdução do Evangelho de Mateus da Bíblia Version. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus. Autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus, apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria, ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer com que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus, porém desde o início a tradição cristã confirma que o apóstolo Mateus é o autor desse evangelho, mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. Papias, cerca de 65 a 155 no ano do Senhor, escreve: Mateus escreveu essas palavras, estudo do grego, grequilogia, na linguagem hebraica, mas todo mundo as traduziu da melhor maneira que podiam. A sua interpretação não é fácil e tem havido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o evangelho que foi escrito por Mateus e não foi nem escrito em hebreu nem em aramaico. Eles acreditam que o autor não era o apóstolo e escreveu o evangelho em grego. Isso é baseado em 2 fontes, o Evangelho de Marcos e na chamada fonte que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse evangelho é que uma testemunha ocular não faria dessa forma. Também é impensável que o apóstolo basearia seus escritos no trabalho de um não apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram que as escrituras sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo que os guiou em seus escritos, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma, conforme 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13 e 14, e 2 Pedro 1, 21. Por outro lado, é possível que no início houvesse um conjunto de palavras de Jesus em aramaico, mas isso permanece em teoria, se não for confirmado por achados de textos. Os escritos do Evangelho de Mateus geralmente são vistos como um original no grego, e não como uma tradução. O nome do autor Mateus é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar: Mateus 10, 2, 4, Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 13, 16 e Atos 1, 13. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, ficam sob seu chamado: Mateus 9, 9, Marcos 2, 14 e Mateus 5, 27. Quando nessas ocasiões Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos, o Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que ele é só chamado de Mateus, o publicano. Na listagem do seu livro, no capítulo 10, versículo 3, o nome de Mateus pode ser rastreado até vários nomes hebraicos: Matija, Matanja ou Matatai, os quais possuem o mesmo significado: presente de Deus. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente, enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que colaboram com isso e eles o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja, Irineu, do ano 140 ao ano 202 depois de Cristo, sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 76 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão por ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele é de forma uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Por exemplo, Mateus 5:21, Mateus 5:27, Mateus 5:38, Mateus 5:43 e Mateus 24:15. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado, na verdade, como tal,
Por exemplo, Mateus 2, 5, 6, Mateus 3, 3, Mateus 4, 4, Mateus 4, 7 e Mateus 4, 10. Isso que acontece na vida do Senhor Jesus está precisamente descrita como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. Mateus 1, 22, 23, Mateus 2, 5, 6, Mateus 2, 15, Mateus 2, 17, 18, Mateus 2, 23, Mateus 4, 14, 16, Mateus 8, 17, Mateus 11, 10, Mateus 12, 17 ao 21, Mateus 13, 35, Mateus 2, 4 e 5, Mateus 21, 42, Mateus 22, 31 e Mateus 27, 9 e 10. A intenção do Espírito Santo neste evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, portanto o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Mateus 1, 1, Mateus 9, 27, Mateus 12, 23, Mateus 15, 22, Mateus 20, 31 e Mateus 21, 9. Mateus 21, 15 relaciona isso a outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é posto como rei de Israel e apresentado seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 3, é descrito o serviço do rei rejeitado, o qual não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionada pela primeira vez pelo nome na Bíblia, Mateus 16, 18 e 1 Coríntios 12, 13. O serviço de Jesus termina com seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Jesus, de Cristo, os quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o Senhor proclama os princípios do reino do céu, quanto envia os 12 para o povo de Israel. O Senhor instruiu para seu serviço como seus embaixadores, Mateus 10, Mateus 11, 1. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição, Mateus 13, 1, 53, do 1 ao 53. Em seu quarto sermão, Mateus 18 e Mateus 19, 1, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, Mateus 24, 1 ao 44. Da cristandade, Mateus 24, do 45 ao 51, e Mateus 25, do 1 ao 30. Das nações, Mateus 25, 31 ao 46, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado por ele para o seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como a libertação do jugo romano. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início do reinado desse poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, passando que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Mateus 12, 28. Muitas parábolas as quais usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino dos céus, o reino de Deus, carregam o título dos reinos dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas. O jogo e o trigo, Mateus 13, 24, 20, Mateus 13, 36, 43. O grão da mostarda, Mateus 13, 31, 32. O fermento, Mateus 13, 33. O tesouro no campo, Mateus 13, 44. A pérola de grande preço, Mateus 13, 45, 46. A rede de pesca, Mateus 13, 47, 50. O servo perverso, Mateus 18, 23, 35. Os trabalhadores na vinha, Mateus 21, 16. As bodas do cordeiro, Mateus 22, 1, 14. E as 10 virgens, Mateus 25, 1, 13. A assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, a Igreja do Novo Testamento mencionada, Mateus 16, 18, é anunciada a fundação e construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra, a Igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai no céu pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória por toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 e 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam
em qualquer lugar com um ajuntamento em todas as questões sob ordem e disciplina. O Senhor conferiu à Assembleia Local a mais alta autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence ao mistério de Deus, a qual apenas é revelado no Novo Testamento, Efésios 3, 1, 12. Após os filhos de Deus terem completado o trabalho de redenção, após o Filho de Deus ter completado o trabalho de redenção, o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo, uma visão geral, a gente só vai ler sobre o capítulo 6. Busca pelo reino de Deus. E agora vamos para a leitura de Mateus 6, na Bíblia, a mensagem. Mateus, Mateus 6. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. E ela é uma Bíblia que é uma paráfrase, então ela tem uma linguagem bem mais simples do que as Bíblias mais conhecidas. Então, vamos lá. Mas você pode acompanhar a leitura na versão da Bíblia que você tem aí na sua casa. Quando o mundo não é um palco. Quando fizeram bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas como eles fossem palcos atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, que não pense na impressão que vai causar, apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus que o criou, com todo amor faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. A oração deve ser simples, e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz oração, um show só, querem 15 minutos de fama. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não seja dado a interpretar diante de Deus. Apenas fique lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Deste modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam de fórmulas programadas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essas asneiras. Você está diante do Pai, e Ele sabe o que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Como um Deus assim, que os ama tanto, pode orar de maneira muito simples. Deste modo, nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és. Dás um jeito nesse mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos como 3 refeições. Preserva-nos perdoados por ti, e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso na Bíblia, a mensagem. Para quem está acostumado, como eu disse, ela tem uma linguagem bem contemporânea para pessoas que estão de fato começando na fé. Se você for essa pessoa, eu recomendo que você adquira essa Bíblia, para vocês terem entendimento. Aí você vai para uma NVI, uma NVT, mas se você está literalmente começando, comece com a Bíblia, a mensagem. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusa a fazer a sua parte, você está separado de Deus. Quando jejuarem, para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver se exercitando alguma disciplina espiritual no coração, assim haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteio, escove os dentes, lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele recompensará muito bem. Uma vida de culto a Deus. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traços corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, ali estará a salvo das traças, das ferrugens e dos ladrões. Não parece óbvio? Sabiam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro? E é lá que acabarão indo parar. Os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo encherá de luz. Se viverem olho cheio de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de
grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessa janela, na sua será. Se fecharem as cortinas dessa janela na sua vida, será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimento A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivem para cultuá-lo, não ficarem aflitos com a comida que terão que pôr na mesa, ou se guarda-roupa está fora da moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhe para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo este tempo e dinheiro gasto com moeda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas. Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha, é que se prendem a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus está ali para ajudá-los. E essa é a leitura da Bíblia, de Mateus 6, da Bíblia, a mensagem. Espero que a sua vida foi edificada por essa leitura. Tenha um bom véspera de Natal e até amanhã com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.